Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Chegamos no capítulo 3, né? Vamos ler capítulo 3, versos 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4. Preste muita atenção no que você vai ler. Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados, grave isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, qual é o meu alvo? Qual é a minha direção agora? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive? Lá no alto, nas coisas do alto. Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Agora, olhe bem, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha só, Cristo é a nossa vida, Ele se manifestar, então vós também sereis manifestos. Quando Ele se manifestar, Ele é a nossa vida, então nós também seremos manifestos com Ele em qual nível? Olha lá, em glória, um nível de glória. Então, agora Paulo dá uma direção extraordinária. Ele muda o assunto e mostra uma verdade gloriosa aqui. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, qual é o meu alvo agora? Buscar as coisas de uma outra dimensão, buscar as coisas dos lugares celestiais, as coisas lá do alto, de um outro conhecimento. Então, vamos trabalhar nisso aqui. O que é ser ressuscitado com Cristo? Pastor, eu estou vivo, você pode perguntar. Eu estou vivo. Como assim? Eu fui ressuscitado com Cristo. O que é isso, ressuscitar com Cristo? Né? Onde ocorreu essa ressurreição? É aquela, quando Jesus Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Está lá em 1 Tessalonicenses. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está querendo dizer que agora que eu creio em Cristo, eu saí do meio dos mortos. Eu ressurgi do meio dos mortos. Eu fui ressuscitado. Eu nasci de novo, eu ressurgi. Eu era uma pessoa que era morta espiritualmente devido ao pecado de Adão. Mas agora eu nasci por dentro, eu fui ressuscitado. Eu ressurgi, eu tenho um homem interior vivo. Meu espírito é vivo, eu fui ressuscitado. Vamos ver isso na palavra de Deus? Então vamos lá, vamos abrir Efésios capítulo 2. Volta um pouquinho, você já vai encontrar Efésios. Efésios capítulo 2, Paulo mostra o nosso estado. Verso 1, vamos ler bastante coisa aqui do capítulo 2. Efésios 2, verso 1. Paulo diz assim, o que Deus fez por nós? O que Cristo fez por nós? Olha lá, Ele nos deu vida. Quando é que Ele me deu vida? Que vida ele está falando? Essa vida terrena? Não, é uma vida espiritual. Qual era a minha condição? Qual é a condição de uma pessoa que não crê em Cristo e não tem viva a vida espiritual? É a condição de morte. Ela está morta. Se você encontrar, você pode ter um parente seu, pessoa boa, amiga, mas se ele não nasceu de novo, se ele não está vivo pela fé em Cristo, espiritualmente falando, ele é um morto, ele está morto com relação a Deus. Então ele diz assim, Ele nos deu vida quando? Quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados, nós andávamos outrora no curso do mundo, sendo direcionado para esse mundo. Andasses outrora segundo o curso desse mundo, olha lá. Quem é que estava liderando o curso desse mundo? Olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Em nós, na igreja, não.
atua nos filhos da desobediência. Nós não somos mais os filhos da desobediência. Então, parei um pouquinho. Então, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Você lembra a vida que você tinha antes de conhecer a verdade? Você trabalhava, tinha uma vida normal. Mas quando se falava em Deus, havia uma morte dentro de você. Você não tinha nem noção. Você poderia servir ao espiritismo, ser um católico, um macumbeiro, até gostar da religião que você praticava. Mas se tratando de Cristo, da morte dele na cruz, do verbo que se fez carne, aquilo era estranho, você era morto para tudo isso, você andava dentro de uma morte. E você seguiu o curso do mundo, normal, seguindo o curso do mundo. Estava morto, não conhecia nada de Jesus Cristo. Eu ia na igreja católica, eu via lá aquela imagem do Cristo lá no altar, com aquele sofrimento, aquele coração passando uns espinhos assim, ele assim morto. Desde criança, eu ia lá, punha a mão nele, dava um beijinho assim no pé dele, que todo mundo fazia isso, né? Estava morto para Cristo. Então nós estávamos mortos, você era morto devido ao que Adão fez na cruz. Você já nasceu morto, se tratando das coisas do Evangelho. Entende isso? Eu não tinha nenhuma vontade de conhecer a Deus, eu estava totalmente morto. Agora, Deus interviu na minha vida, eu criei em Cristo, Ele me deu vida na condição que eu estava morto, nos delitos e pecados. Segui o curso do mundo. Naquele tempo, falar mentira era uma coisa normal, era até gostoso, dava até para ganhar um dinheirinho falando mentira, né? Cobiçar a mulher do próximo era gostoso, e a mulher cobiçar o marido da próxima era gostoso, né? A gente vivia se odiando, brigando, era tudo normal, gostava de odiar as pessoas, tinha um monte de inimizade, estava morto. Éramos governados pelo príncipe da autoridade do ar, o espírito que agora atua em quem? Não na igreja. Para a igreja ele já foi anulado, destruído. Atua nos filhos, nos mortos, nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos. Você consegue enxergar isso? O que é um morto? Você vai lá no velório, a pessoa está no caixão, mas não é mais ela, aquilo vai voltar ao pó. Ela não consegue, naquela condição, se relacionar mais com os vivos. Acabou. Esse era o nosso estado com relação a Deus. Estávamos totalmente mortos. Não tínhamos nenhum relacionamento com o mundo invisível, o mundo de Deus. Não tínhamos fé em Jesus Cristo. Nós éramos mortos. Deus olhava para nós e via um monte de mortos, de cadáveres. Essa era a nossa condição. Sem reação nenhuma. Agora Ele nos deu vida. Continua a leitura. Verso 3, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. A gente vivia para satisfazer a nossa carne, o nosso corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, olha a natureza caída aqui, filhos da ira, como são os demais. Nós não somos mais esses filhos da ira. Nós somos filhos de Deus agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e olha o nosso estado, estando nós mortos nos delitos, o que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, junto com Cristo, não foi nada separado. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, aonde que acontece essa ressurreição? Se a Bíblia está dizendo que nós somos ressuscitados, Ele nos deu vida. Então Deus vem até nós, nos desperta, nós cremos em Cristo, entendemos o Evangelho, Ele nos deu vida, nós somos ressuscitados. Deus olhava e via um monte de mortos. Então Ele nos chamou, nos deu entendimento, a fé brotou em nós, Ele nos tirou dos mortos, nos ressuscitou. Aonde acontece isso? Não é uma coisa física, é uma coisa lá no nosso homem interior, no mundo interior. Então nós somos ressuscitados com Cristo. Quando eu criei em Cristo, Ele ressuscitou e quebrou o poder da morte, e nós somos ressuscitados pelo poder de Deus. Você é uma pessoa que ressuscitou junto com, não é sozinho, não é isolado. A fé em Cristo, Ele se torna a tua ressurreição. Então nós acordamos quando Nicodemos foi
ver Jesus em João 3, Nicodemos diz o quê? Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para Nicodemos? Quem era Nicodemos? Um dos principais judeus, um mestre, um ensinador, uma boa posição religiosa na sua nação. Mas Jesus disse assim, ele conhecia todo o Velho Testamento, era um praticante da lei, mas era morto. Aquele conhecimento que ele tinha não dava vida para ele. Jesus falou o que para ele? Nicodemos, se você não nascer do alto, ou nascer de novo, ou nascer do Espírito, você nunca vai me entender, você não vai entrar no reino, você não vai ter nenhuma visão do reino. Não vai ver, não vai entrar, não vai, está morto, vocês estão entendendo? Se você não acontecer isso dentro de você, você não vai entender. Então presta atenção, para entender o Evangelho, já expliquei isso tanto, se a pessoa não for ressuscitada, não nascer de novo, ela não vai entender, não adianta, pode estar dentro de uma igreja evangélica, se não acontecer isso dentro dele, ele está lá fazendo as campanhas dele, os votos, as correntes, ele até chora quando canta, ele acredita no pastor, o pastor é o homem de Deus, é daquele que tocar no ungido de Deus, ele está lá, ele canta, ele vai ser um religioso até fervoroso, mas ele não vai ver, ele não vai entrar. No passado nós fomos isso, nós vivemos isso, eu vivi isso no passado. Mas quando nasce, quando acontece aquilo dentro de nós, quando nós somos ressuscitados, Deus nos chama dentre os mortos, junto pela fé em Cristo. Então, você acorda, você está vivo, Cristo se torna real. O mundo espiritual se torna vivo para você, você começa a entender Deus. Você começa a se comunicar com Ele, a Bíblia começa a se abrir, o Evangelho começa a se abrir, você ressurgiu dos mortos, foi ressuscitado juntamente com Cristo. Aí ele fala, o que é nascido da carne, é carne, nasce morto, mas o que foi ressuscitado, o que nasceu de novo, o que ressurgiu pela fé em Cristo, é Espírito, é Espírito. Então você é um homem espírito, você está preso nesse corpo de carne. E esse corpo de carne ele é muito violento nas suas emoções, nas suas sensações, na cobrança que ele tem. Então nós vivemos muito enclausurados por essa carne. Essa carne tem que comer o dia inteiro, ela tem que beber água, ela tem que se alimentar, ela é extremamente preocupante com tudo, ela sente dor, ela fica enferma, é um processo esmagador que todo dia você está preso num corpo te cobrando o tempo todo. E parece que quase você não vê o seu homem interior, porque ele é delicado, não, ele é tão profundo em você, ele está vivinho lá, é o teu espírito, porém a carne é uma coisa agressiva que o encobre. E você vive a maior parte do tempo nessa tensão da tua natureza, cobrando, e tem que tomar café, e tem que almoçar, e tem que jantar, e tem que dormir, e abre a boca, e está com... É uma perturbação, esse corpo é uma perturbação. Você quer fechar os olhos e adorar a Deus, mas daqui a pouco tua carne está inquieta, né? Você está lá no WhatsApp e não está com sono. Fechou os olhos para orar, a carne não suporta. A carne é uma coisa terrível. Está assistindo a televisão e está assim. Vai orar. A carne é contrária. Então você não tem assim, como você sente a carne, você não sente esse homem que ressuscitou, esse homem interior. Mas ele existe, você é além do teu corpo, é o homem interior do coração, que nós já falamos muito isso. Esse é o que ressuscitou dos mortos. Você foi chamado, você vivia morto nos delitos e pecados com toda a raça humana caída. Ele te deu vida, te ressuscitou, fez você sair dos mortos, nasceu de novo, junto com Cristo. Fora de Cristo não tem esse acontecimento. Por isso que na velha aliança ninguém nascia de novo. Não tem ensino de novo nascimento. Não tem ensino de ressurreição na velha aliança.
Porque lá não podia acontecer isso. Cristo não havia pago o preço, morrido na cruz, trazido esse conhecimento à tona pelo Evangelho da graça de Deus. Então, o que é ser um crente verdadeiro? Presta atenção, vou fugir um pouquinho. É o quanto você vive pelo teu homem interior. Presta atenção. O seu homem exterior é briguento, quer só os direitos dele, é nervoso, xinga, briga, né? Você é uma víbora, ou não é? Ou sou só eu? Não, acho que nós somos todos, né? Porque a gente não acha que a gente é uma víbora, mas você faz coisas estranhas, não faz? Sim ou não? Né? Agora, perdi o ponto aqui. Perdi o ponto. Por falar, quando eu falo dessa natureza terrena, é uma coisa terrível. Fala, Edivaldo. Ah, sim. Boa, Edivaldo. Ainda bem que eu tenho vocês aí. Então, o que é o ser o cristão? É o quanto eu vivo pelo meu homem interior. É o quanto, quando eu vou lidar com uma pessoa, se vai ser a carne nervosa que vai lidar, ou vai ser o meu homem interior manso, tranquilo. É o quanto, quando alguém pede alguma coisa para mim, me pediu R$50, o que a minha carne vai fazer? Eu não gosto de dar R$50, não é? Mas o meu homem interior, ele é calmo, ele vai dar e às vezes nem quer de volta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aí acaba com qualquer orgulho na carne. É a forma que você trata as pessoas, é a forma que você é dentro de casa, é a forma que você relaciona com a sociedade, com o mundo. O verdadeiro cristão, o que Deus quer é que esse homem interior se externe. Aí, quando ele vai se externando, aí a misericórdia, o respeito ao próximo. Paulo fala lá em Efésios, longe de vós toda gritaria, né? Já chegou um momento que você está na sua casa, a mãe fala alto, o filho fala alto, o neto grita, todo mundo gritando, já percebeu? Já falou, todo mundo brigando, só falta armar um ringue e sair na porrada lá, né? Olha, falei porrada, né? Você tem bastante gente na tua casa, de vez em quando todo mundo está falando ao mesmo tempo e gritando um contra o outro. Você percebe? Não é? O que é ser um cristão? No meio de tudo isso, você tem o homem interior se externar e você não cair na mesma coisa e ser igual a eles. Esse é o alvo. Então, isso é uma coisa que demora para aparecer, porque a nossa carne é tão intensa. E o homem interior, ele não é uma coisa agressiva, ele é espírito. É isso que Deus espera. Eu sou crente, mas vivo xingando, brigando, nervoso com todo mundo. Né? É mais fácil fugir de todo mundo, se isolar e ser crente sozinho, do que estar no meio da nossa parentada toda doida e não ser doido como eles. Né? É mais fácil, condenar todo mundo, mas não vai lá, porque tem medo. E estar lá no meio deles e ser uma pessoa normal, onde todo mundo olha e fala assim, puxa, esse cara é equilibrado, é manso, não xinga, mesmo sendo italiano. Quem tem descendência de italiano aqui? Fala alto, fala demais, né? Eu sou desse, nariz é assim, ó, meio narigudo, né? Isso é o verdadeiro cristão, é quando eu vou expressar meu homem interior expressa Cristo. Esse é o homem interior. Esse é o ressuscitado com Cristo, é o que nasceu de novo. Não é o quanto ele tem de aparência. Você pode vestir uma mulher da santidade pentecostal, cabelo até a cintura, manga até aqui, saia até o pé, não pode pôr saltinho, não passa um esmalte no dedo, não passa um batom, ela ser branca daquele jeito, não passa nenhum creme no rosto, é santa, mas por dentro está a víbora. Isso não é santidade. Santidade é o seguinte, eu vou me vestir normalmente, porque de dentro para fora, eu tenho liberdade de pôr qualquer roupa, eu não ponho, porque meu homem interior me ensinou até onde chegar, até aquele limite, como falar. Vocês estão entendendo? Não é proibir a pessoa de um monte de coisa, solta eles, solta tudo. E o homem interior, o ressuscitado, é que vai pôr em ordem tudo isso que é do lado de fora. Isso leva tempo para começar a aparecer os primeiros sinais da nossa vida. Então nós ressuscitamos com Cristo.
Estamos assentados com Ele em espírito nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio. Por isso que eu falo, esse crente ressuscitado não perde a salvação. Diabo algum toca nele, bruxaria, macumba, inveja. Tudo isso é superstição, que não é o evangelho, que põe medo, escraviza e atormenta a cabeça das pessoas. Esse que ressuscitou com Cristo, que foi chamado da morte, chamado de entre os mortos, está vivo, nasceu de novo, foi ressuscitado com Cristo. Se aconteceu isso comigo, Paulo está dizendo. Aconteceu isso com você? Então volta no texto lá. Não, nós estávamos lendo Efésios. Vamos ler um pouquinho mais. Ah lá, vou ler de novo. Estando nós, verso 5 de Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ela nos deu vida, nos chamou da morte, nos ressuscitou. Pela graça sois salvos. Tudo isso é a graça de Deus, é a ação de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos tirou da morte e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem o nada do homem e tudo de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí Paulo entra e mostra o que é a salvação. Eu sou salvo pela graça de Deus. Ele fez isso por mim, Ele me deu vida, me ressuscitou, me chamou, me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nada de mim. Não foi eu, não foi a minha obra, não foi porque eu fui bonzinho um pouquinho, não foi porque eu fiz uma coisa bonita, que Deus falou, Ele é merecedor, pela graça sois salvos, mediante a fé. Estou orgulhoso, eu que criei. Isso não vem de vocês, vocês não produziram isso. Não foi o seu esforço, o seu jejum, a sua oferta, o seu dízimo, sobe monte, desce monte, uma noite sem dormir. Não existe nenhuma obra que o homem possa fazer para que seja salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de vocês, não vem do homem. O homem não produz isso. Ninguém faz nascer de novo, ninguém se ressuscita. É Deus que fez tudo isso por nós. Não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras, não vem de nada que você pode produzir religiosamente, não vem de nada. Para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder chegar diante disso e falar, eu fiz essa coisa boa, eu sou merecedor. Não existe isso no Evangelho, ninguém merece nada, tudo é pela graça de Deus. Então aconteceu isso com você, você acordou, despertou, entende o Evangelho da graça de Deus, você está salvo, ressuscitou, foi chamado dos mortos com Cristo? Foi. Agora, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo agora? Eu sei que você tem necessidade financeira, tem problema familiar, tem uma série de coisas que você gostaria que se resolvesse, para você ter uma vida na carne melhor, aliviado de certas coisas. Aí, a religião da carne, ela vai apresentar isso para você. Olha, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te prosperar, Deus vai resolver todos os seus problemas. Não tem um verso do Evangelho que diz assim, Deus vai resolver todos os meus problemas. Você está angustiado? Deus vai te tirar a angústia. Não tem essas coisas. Então, a carne produziu esse Evangelho baseado na Bíblia assim, Deus vai resolver todos os seus problemas, vai fazer tudo o que você quiser. Se você obedecer a Ele, Ele vai te dar muito dinheiro, Ele vai fazer isso, Ele vai. Então as pessoas vêm para a igreja atrás desse evangelho da carne. Ela vem para a igreja atrás de solução de problema. Então esse evangelho da carne é aquilo que a pessoa só busca interesse dela. Eu quero o meu filho na igreja, eu quero melhorar, eu quero isso com o meu marido, eu queria tanto ter isso, eu queria então ver um monte de gente atrás de um Deus só para resolver problema, eu quero mais dinheiro, eu estou doente, eu vou atrás de quem cura, vai lá no homem do chapelão, vai lá, deixa o seu trízimo lá primeiro. Vocês estão entendendo? Então existe o evangelho que não é evangelho, um monte de gente cheia de necessidade, elas querem um Deus que resolva os problemas que elas arrumaram na vida.
resolvam tudo aquilo que ela fizeram de errado. Ela quer que Deus reconstrua aquilo. A mulher brigou com o marido o tempo todo, o marido foi embora de casa. Agora ela quer ir na igreja, que passa um olhinho aqui, o marido volta mansinho, cordeirinho no dia seguinte. Vai fazer campanha para a família. Não vai acontecer, isso é tudo ilusão. Então isso atrai multidões. Então você vê o evangelho na televisão, você vai prosperar, você vai ter casa, você vai ser isso, sua vida vai melhorar. E as pessoas correm atrás de soluções de problemas. Elas não conhecem o evangelho. Elas querem resolver, elas querem um Deus que tire elas logo das angústias delas, resolva tudo, dê alegria, é só vitória, quer vitória, aí começa o culto, você vai ter vitória, tudo é vitória, é só vitória, é só vitória. Qual é a vitória para eles? Não é o que Cristo fez na cruz, é vencer, é que Deus resolve os problemas dele. Não tinha aquela música lá? Vou cantar aqui, posso? Deus resolve os seus problemas, né? Deus resolve os seus problemas. Na terra, no mar e no ar. Nunca houve, não há problemas para Deus. Ele vai cantar isso. Isso é louvor? Isso é uma bobeirada do evangelho da carne. Deus vai resolver os seus problemas. É no ar, vai resolver. Está no mar, vai resolver. Está na terra, vai resolver tudo. Ele resolve tudo. Né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Resolve tudo. Essa música fala, resolve tudo. Resolve tudo. Não resolve, meus irmãos. Então, a pessoa vai na igreja, fica lá anos, fica frustrado. Às vezes fica pior do que estava. Larga e fala, isso aí, eu não quero esse Deus. Aí ela deu muito dinheiro, fez muita coisa, saiu de lá arrasada. Não quer saber do evangelho, porque eu nunca ouvi o evangelho. Agora, se eu ressuscitei, eu sei que tem problemas que são perturbadores na nossa vida. Tem coisas que nos acompanham. Problemas familiares são perturbadores, incomoda. Como a gente gostaria que se resolvesse. Como a mãe e o pai gostariam que aquele filho que não quer saber de nada quisesse saber de alguma coisa. Não é? Que aquela doença terrível fosse curada. E não é, já pediu muito, não vem a cura. Seria um alívio. Não seria? Agora, o que Paulo fala? Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas. Em qual nível? Lá do alto. E não as que são aqui da terra. Ninguém vai ler. Quem prega só prosperidade não vai ler isso para você. Nunca vai ler isso na igreja. Ele vai dizer, prosperado. Deus vai resolver os seus problemas aqui na terra. Então, o que Paulo está dizendo? Se eu sou essa nova criação, se eu sou esse novo homem, se eu ressurgir com Cristo, fui chamado dos mortos, ressuscitei, nasci do alto, então tem que ter uma coisa, no meio de toda essa vida terrena que eu tenho que buscar as coisas lá do alto, tem que haver uma intensidade dentro de mim, em conhecer essa outra dimensão, em conhecer o mundo de Deus, o mundo invisível de Deus. Como é, pastor, que eu vou conhecer? É só fechar os olhos e falar assim, me revela a Deus? Não. Por isso que aprendendo o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus me revela as coisas do alto. A não perda de salvação é uma coisa lá do alto. A justificação e a salvação é uma coisa lá do alto. A redenção é uma coisa lá do alto. A adoração, eu estou em contato com um ser extraterrestre que é Deus. Eu sou nascido dele, no meu espírito. Eu tenho comunhão com um ser sobrenatural. Eu preciso, é um mistério, isso é uma coisa tão intensa, mas eu preciso me aprofundar nisso, conhecê-lo, entendê-lo melhor, ter uma visão do reino invisível, das coisas eternas que não têm fim. Agora, quem é que vai me trazer conhecimento preciso disso? O Evangelho da graça de Deus. Então, o que é buscar as coisas lá do alto? Eu me trancar num convento e ficar lá assim, ó, agora a mulher se tranca num convento, põe uma aliancinha, eu sou noiva de Jesus. Para matar a carne e ficar lá, que nem um urubu preso a vida inteira no lugar. Ou então vai lá para um mosteiro, né, budista, lá no meio da serra, lá no alto, tem uma construção, você fica lá, judiando da tua carne, a vida inteira ali preso, não quer entrar em contato com o mundo, com as pessoas, porque eles te contaminam. Vou ficar lá sozinho, só em meditação, me isolar do mundo.
Né? Vocês estão entendendo? A religião quer se isolar do mundo para tentar entender as coisas lá do alto. Não, Deus quer que a gente entenda e busque as coisas lá do alto no meio dessa tribulação aqui na terra mesmo, no meio dessa vida mesmo. Não tem como sair daqui. Agora, na medida que eu vou compreendendo o Evangelho, o Evangelho me leva a um conhecimento das coisas do alto. E o Espírito Santo abre dentro de mim esse conhecimento, eu vou aprendendo e a coisa vai acontecendo dentro de mim. E eu vou alcançando os lugares celestiais do meu homem interior, no meu espírito, tendo compreensão do Evangelho da graça de Deus. Por isso que eu falo, meus irmãos, uma boa parte daquele que se diz igreja brasileira não conhece o Evangelho. Eles estão no Evangelho da carne, uma coisa exterior. Vamos procurar aqui alguns textos. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volta um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Paulo vai falar de uma sabedoria que ninguém aqui na terra, nem os inteligentes conheceu. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Vou ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O que Paulo está dizendo? Que ele está expondo uma sabedoria, ele é pregador do Evangelho. É uma sabedoria que nem os mais inteligentes, nem os mais sábios da terra com a sua mente humana conhece. Aí ele diz, mas falamos, verso 7, a sabedoria de Deus em mistério. Era uma coisa lá, outrora oculta. Essa sabedoria, essa pregação do Evangelho, esse conhecimento do Evangelho era um mistério que em outro tempo estava oculto, ninguém conhecia, estava oculto. Por isso que eu falo, aqueles heróis do Velho Testamento, a maior parte nunca entendeu com clareza esse Evangelho da graça de Deus. Elias não entendeu isso. Vocês estão entendendo? José não entendeu isso. Gideão não entendeu isso. Davi teve a promessa que dele sairia um rei com um reino eterno, mas não entendeu a grandeza do Evangelho da graça de Deus, porque era uma sabedoria oculta. Ela só seria revelada depois do sacrifício da cruz. Então vou ler o 7 de novo. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, ela outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade passada para quem? Para a nossa glória. Glória de quem? A igreja já existe aqui, Jesus já foi para a cruz, já surgiu a igreja e Deus está abrindo o entendimento dessa sabedoria que estava oculta. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, agora ele vai citar Isaías 64, 4. Repare bem, olha aqui o lado humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então olha aqui, olha os nossos sentidos, olhos, ouvidos, emoções. Quando ele fala coração, é o nosso mundo emocional, está dizendo que essas coisas, as emoções, os olhos, o ouvido, não pode produzir. Essa nossa natureza terrena não consegue captar o entendimento espiritual, não consegue penetrar no mundo invisível, não consegue compreender as insondáveis riquezas do Evangelho por ela própria. Não consegue. Não é uma questão de olhos, de ver, de sentir, de tocar. Agora, como é que a pessoa vem saber disso? Olha lá. Mas Deus nolo revelou. Então precisou haver uma revelação, Paulo está explicando, pelo Espírito. O Espírito Santo veio e abriu o entendimento de Paulo. Houve uma revelação. Porque o Espírito todas as coisas perscruta, o Espírito de Deus, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora, ele fecha no verso 12 dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que
conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Então, agora que nós somos salvos, ressurgimos dos mortos, nascemos do alto, recebemos o Espírito de Deus. Qual a função do Espírito de Deus em nós? Entre outras, para que a gente conheça, tenha conhecimento daquilo que Deus já fez e nos deu gratuitamente. Agora, como é que o Espírito Santo vai trazer conhecimento? Eu não estudando as cartas de Paulo? Não. Como é que o Espírito Santo vai me fazer levar nas coisas profundas? Como é que eu vou buscar as coisas lá do alto? Eu não posso buscar as coisas lá do alto sem a palavra, sem o Evangelho, sem o conhecimento da verdade. É uma ilusão ficar, Senhor, me revela. Eu estou sentindo, não estou. Vai agora, Deus, vamos, abre. Não vai. Primeiro vem o conhecimento daquilo que estava oculto, que é o Evangelho da graça de Deus. Agora o Espírito Santo dentro de nós descasca tudo, abre a coisa. Então como é que eu vou buscar as coisas do alto sem buscar o Evangelho, sem conhecer o Evangelho da graça de Deus? Vou buscar na velha aliança? Não! Lá o véu está posto, eu não consigo passar além do véu com a mentalidade da velha aliança. Como é que o Espírito vai abrir no meu entendimento? A palavra vem, eu conheço, o Espírito Santo fala assim, tchum, ele abre dentro de você o conhecimento. O ressuscitado recebe instrução, conhecimento, vai crescendo de dentro para fora. Por isso, o Evangelho é uma coisa interior dentro de cada um de nós, é um conhecimento interior de cada um de nós. Não se restringe o Evangelho a proibições externas, um monte de coisas externas, rituais externos. Isso não é Evangelho. Evangelho é um conhecimento que o Espírito Santo vem e me abriu dentro de mim esse conhecimento. Às vezes externamente é totalmente ao contrário da vida natural. É o oposto da vida natural. Não se encaixa na vida natural o Evangelho. Mas no Espírito eu conheço. Então como é que eu vou buscar as coisas assim, do alto, conhecendo o Evangelho? Por isso que a vida espiritual é uma vida com uma certa disciplina. Eu não posso ser um relaxado, entende? Por exemplo, nós estamos gravando tudo isso aqui. Então você tem que rever isso aí 1, 2, 3, 4. Durante a semana, não deixa a tua mente ficar voando para tudo quanto é lado, entende? Pega isso que nós estamos falando, eu só vou te dar um ponto que você pode trabalhar. Tem que ter um tempo, é 1 hora, tem que ter um tempinho durante a semana. Para, reveja, abre na Bíblia, pausa, abre a Bíblia, onde está escrito, marca aqui, e vai olhando aquilo, e depois memoriza essas coisas. Sabe o que eu fazia antigamente? Eu tinha uma Bibliona velha, eu fazia assim, agora eu vou meditar em Efésios. Arrancava o Efésios da Bíblia, punha no bolso. Então, quando eu estava no metrô, em vez de ficar olhando assim, sendo tentado olhar para outras coisas que não convém, ou então ficar lá, compra bala, compra isso, compra aquilo. Eu pegava, abria a Bíblia só num livrinho, né? Abria aquilo em Efésios, abria lá capítulo 1, dobrava no meio, ficava lendo capítulo 1, lendo 1 vez, 2, 3, ficava a semana inteira lendo a mesma carta. Aí quando dava aquela paradinha que o sono vinha assim, eu memorizava o versículo e meditava naquilo. Todas essas coisas que eu tenho falado para vocês, eu aprendi lá no metrô, às vezes num ônibus, 40 minutos para chegar no serviço, em vez de estar lá olhando assim, farol fechou, ia meditando naquilo num outro mundo. Então medita, é insistência na verdade. Por isso que eu fico repetindo, eu sei o que estou falando. Pode cansar a tua mente, vai cansar, mas que você vai aprender, vai aprender. Entende? Então o que é buscar as coisas do alto? Eu não posso ter uma vida relaxada, indisciplinada. Eu sou crente, sabe? Só domingo eu vou na igreja. Durante a semana toda eu fico... As redes sociais são uma coisa abençoada. Eu também fico lá no celular, também vejo um montão de coisa. Não é proibição. Mas no meio de tudo isso tem que ter um tempo onde eu vou acalmar a minha mente, vou meditar na verdade, conhecer o Evangelho, me alimentar de Cristo, que é o Evangelho, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensar nas coisas lá do alto, pensar. O que é pensar? Você pega lá, Ele me libertou do império das trevas, pare, pense, pare.
Fecha os olhos, me libertou do império das trevas, me transportou. O que é me libertar? Me libertou de tudo, me transportou. O que é transportar? Sair de um lugar e ser transportado para outro, numa outra dimensão. Pare, busque as coisas lá do alto, e se der sono, faça isso de pé. Né? Encosta na parede assim, ó. Estica assim, né? Você está acostumado a ficar assim, ó, no celular, estica lá que você vai ficar desconfortável. O ombro vai ficar retinho, vai ser até bom. Dá um castigozinho na carne aí. E medita aquilo, medita. Posso dar aqui? Ó, eu sei que você abre o celular e fica vendo 500 vídeos, favor, quando uma baderna está com a tua cabeça. Faça isso se você quiser. Mas pega uma carta de Paulo e fala assim, olha, esse mês vai começar o mês de julho agora. Tem que ter disciplina. Esse mês eu não vou entregar a minha mente para qualquer lixo. Esse mês de julho eu vou me disciplinar. Eu vou pegar uma carta de Paulo e vou ler umas 10 vezes até o fim do mês. Vocês estão entendendo? A maior parte não faz nada disso, não pratica esse tipo de coisa. Não faz nada, nem lê Bíblia. A maior parte é um relaxo total. Não quer nem saber. A maior parte dos crentes não leem, por isso que acreditam em qualquer besteira. Não estudam, por isso que acreditam em qualquer besteira. Pega o mês, a tua carne vai falar assim, você já leu esse capítulo agora mesmo, vai ler de novo. Vou ler de novo. Submete ela à leitura. Prepara a tua mente, olha, eu vou ler essa carta esse mês todo, a minha carne vai dizer, não, para com isso, memoriza, eu vou ter controle, eu vou meditar nisso. Quando você estiver lendo o texto pela 10ª vez, a tua cabeça está assim, de novo, se concentra, não, tem algo aqui que eu não vi. E leia, medite isso. A vida espiritual é anos de meditação, é anos que você ficou aqui meditando, buscando as coisas lá do alto. Para ser um pregador, você tem que ter pelo menos uns 15 anos. Que trabalhou, que estudou, né? A pessoa pensa que ser pregador é isso. Foi na igreja, você vai ser pregador. Deus manda te... No dia seguinte já está assim, Deus manda te dizer, receba. Esse é o pregador que ele é. Não aprendeu nada. Vai ensinar o quê? Ralamantária, pronto. Abre a boca que eu te encherei. Vai fazer isso. Por isso que prega tanta besteira e leva todo mundo para o gnosticismo, para a loucura. Para começar a ensinar a palavra, pelo menos uns 15 anos de aprendizado, com calma, medita, interioriza a verdade, busca as coisas lá do alto, deixa o Espírito Santo abrir o teu entendimento. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu fico pelo menos 1 hora falando, eu sei que a tua carne cansa, mas eu preciso falar. Porque esse arroz com feijão que eu estou pregando é coisa de mais de 30 anos que está na minha cabeça. Quando eu tinha programação de rádio aqui na região, eu pregava isso o tempo todo. É uma batalha para romper com os grilhões da mentira. Para romper com os grilhões da mentira, gente. Né? Para você capturar a mente da pessoa com a verdade, é um bombardeio de evangelho até soltar as cadeias da cabeça dela. Não é coisa de um dia. É anos. Então leia a carta durante um mês. Você vai ver que aquilo vai ficar... Como é que você vai memorizar as coisas? Já estou terminando. É revendo aquilo 10, 15 vezes. Aí você vai saber de cor a carta. De cor. Agora, de vez em quando... Eu sei que vocês não vão fazer, mas... Você ouviu o que tem que fazer, né? A vida espiritual não é uma indisciplina, um relaxo. Preciso ir do domingo na igreja para ouvir. Não. Domingo na igreja é só uma expressão daquilo que você foi durante a semana, do que você meditou. Chega com o coração ligado, recebe a palavra, acende aquilo dentro de você. Né? Se você ficar 10% do que você fica com o celular na mão, o dia inteiro, só 10%, olha quanto tempo. Olha quanto tempo, dá horas. Em cima de uma carta de Paulo por semana vai ser uma grande coisa. Então agora que eu ressurgir com Cristo, qual é o meu alvo principal? Só buscar as coisas aqui da terra? Não. Volta lá, vamos terminar onde começamos. Colossenses 3. Agora que eu ressuscitei. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Buscai as coisas lá do alto. Se eu ressurgir, eu tenho que ter um investimento, buscar as coisas lá do alto. Ter revelação da verdade. Recebe a palavra de hoje? Hoje eu ultrapassei o tempo, né? Fala assim, recebo, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Pai querido, a nossa carne ela é oposta ao Evangelho, Senhor. Ela é oposta à disciplina de meditação, de leitura, de estudo. Ela é oposta a tudo, mas nos dê graça para que possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o nosso entendimento. Eu quero orar por todos quantos este arroz com feijão pregado vai chegar como palavra. Abra o entendimento deles, que hoje, Senhor, pessoas sejam despertadas para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Nós temos plena convicção que será assim. E oramos pela fé em nome de Jesus. Você diz amém.